ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, ele dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua rival incessantemente a provocava para a irar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E fazia de ano em ano, sempre que subia à casa do Senhor, outra irritava, pois chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Poderoso Deus, nesse momento eu quero entregar, Pai, a tua igreja em tuas mãos. Quero entregar, Pai, as nossas necessidades em tuas mãos. E Senhor, eu estou com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Se alguma coisa em mim que possa impedir do teu Espírito operar, Senhor, eu peço um conserto diante do Senhor agora, Pai, para que o seu nome venha a ser exaltado, Senhor. Pai, não sei pregar e não sei falar, mas o Senhor pode me usar pela sua infinita misericórdia. Então eu te peço, toma o primeiro lugar da minha vida e da tua igreja, e faça deste lugar somente a sua vontade, porque o homem não tem poder para nada, mas o teu Espírito pode parar sobre essa, continuar parando sobre essa igreja e fazer sinais e prodígios neste lugar. É tudo que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nessa noite li uma passagem muito conhecida, mas eu não quero pregar sobre a história de Ana. Eu quero falar sobre tudo que Ana passou, sobre coisas que nós temos vindo na casa de Deus, temos buscado a Deus, mas não temos conseguido enxergar. Ana, ela era uma mulher temente a Deus. Quando eu olho para Elcana, eu vejo um homem, um servo de Deus, um homem que buscava a Deus, que todo homem sacrificava, que ele ia à casa do Senhor sacrificar. Eu vejo Penina, uma mulher que ia junto com seu marido, que tinha alguns filhos, mas que não tinha o mesmo propósito de Ana. E Penina, quando eu olho para ela, quando eu leio sobre ela, eu vejo uma mulher ciumenta, eu vejo uma mulher que não tinha a mesma índole de Ana. E quando eu olho para Ana, eu vejo Ana, uma mulher que queria buscar a Deus, uma mulher que tinha um problema, uma dificuldade, mas que cria que Deus podia fazer um milagre na vida dela. E quando eu olho para Ana, ainda vejo Ana uma mulher centrada, uma mulher amada, uma mulher que queria algo mais de Deus. Mas quando eu vejo Ana com uma grande ferida nela, eu vejo Ana machucada, eu vejo Ana muitas vezes entristecida, abalada pelo problema que ela tinha. Ela tinha um problema de saúde, ela tinha algo que não deixava ela gerar, ela tinha algo que atrapalhava ela nessa caminhada, ela tinha uma ferida dela, que o inimigo da sua alma, que Penina, sabia onde era a ferida dela, e toda vez que queria irritar Ana, ela tocava naquela ferida. E quando ela tocava naquela ferida, Ana se fechava, Ana não comia e Ana chorava abundantemente. E o que eu quero falar para a igreja nessa noite? O que eu quero pregar nessa noite é sobre a ferida de Ana. É sobre, a Bíblia diz aqui, que todo ano, quando eles iam subir à casa do Senhor, Penina irritava, Penina tocava na sua ferida, entristecia Ana, ela não comia. E todo mundo, nós sabemos que quando entramos tristes na casa de Deus, nós não conseguimos orar direito, nós estamos com o nosso coração fechado, não conseguimos adorar a Deus com sinceridade. Muitas vezes dobramos o nosso joelho e começamos a orar, daqui a pouco a nossa mente está em outro lugar. Então quando eu começo a ver Ana com esse coração entristecido, eu começo a ver Ana dessa forma, uma pessoa que não conseguia se ligar com Deus, que não
queria ir avante do que Deus queria. E Ana precisava tomar uma posição diante de Deus. E eu quero trazer hoje para hoje a vida de Ana. Eu quero te mostrar que hoje existe muitas Anas sentadas neste lugar. Muitos homens e muitas mulheres que têm ferida. Todos nós temos uma ferida. Todos nós temos problemas, temos dificuldade. Todos nós temos coisas que ferem a nossa alma. Às vezes escutamos uma palavra dentro da casa de Deus. Às vezes escutamos alguma coisa que entristece o nosso coração, que fecha o nosso coração. E não queremos adorar, não queremos mais dar lugar. Só ficamos lembrando daquela palavra, do que nós escutamos. E começamos a nos afundar espiritualmente. Começamos a nos calar, não glorificamos mais. Não damos mais lugar ao Espírito de Deus. Não adoramos mais como adorava. E começamos a ficar tristes na casa de Deus. E começamos a nos afundar espiritualmente. E quem nunca passou por isso na casa de Deus? E quem nunca teve esse tipo de problema? Então por isso que eu falo com certeza que todos nós temos uma ferida. Mas também todos nós temos um Deus que cura a ferida. Um Deus que move as águas pela nossa vida. E quando eu começo a olhar para Ana, eu vi a Ana passando um processo delicado na sua vida, passando um momento de dificuldade. Mas eu também, quando olho mais para frente, eu vejo um Deus querendo operar sinais e prodígios na vida de Ana, como quer operar na minha e na sua também. Ana, eu não tinha conseguido enxergar que Penina era só um obstáculo para a vida dela. Ela não conseguia enxergar que Penina queria entristecer, queria enfraquecer a fé dela. E que Deus, Ele queria que ela tomasse atitude diante dEle, que ela fosse adiante. E quantos nessa noite, quantos homens e quantas mulheres tem na casa de Deus, entristecido, magoado, de cabisbaixo, não querendo mais glorificar, não querendo mais exaltar e não querendo mais prosseguir com o que Deus colocou na mão dele. Quando eu olho para Ana chorando, eu vejo Ana se limitando. Eu vejo ela botando um obstáculo diante do seu ministério. Eu vejo, quando eu olho para Deus nessa palavra, quando eu olho para Deus nessa situação, eu vejo ela assim: vem, igual teve essa peça aqui, aquele irmão chamava ela, vem, e ela com muitos de obstáculos, mas esse obstáculo não era inimigo, ela tinha botado diante dela, porque ela tinha tudo para vencer antes, ela tinha tudo para passar por cima desse obstáculo, mas ela começou a olhar para a circunstância, ela fechou o seu coração, ela não conseguiu ver Deus na frente dela, ela não conseguiu enxergar que o Deus dela era maravilhoso, que Ele podia fazer ela passar por cima de todas as barreiras, de todas as muralhas. Quando nós entramos na casa de Deus, não podemos olhar para o homem, não podemos olhar para as circunstâncias, somente olhar para o autor e consumador da nossa vida. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que batiza, é Ele que bota as coisas no devido lugar, é Ele que sara a ferida, é Ele que purifica o homem, é Ele que ajuda o homem. Mas a Bíblia diz que toda vez que ela subia, Penina irritava, Penina calava ela saía feliz de casa e no meio do caminho ela já estava entristecida, ela já estava magoada, e toda vez que ela subia o templo, ela não comia, ela não bebia, ela chorava abundantemente. E quando eu começo a entender que existia uma falta de visão na vida de Ana, existia algo que Ana deixou entrar no seu coração, existia algo que atrapalhava o mover de Deus na vida de Ana. Sabe a grande realidade? Que pode subir homens e mulheres aqui que profetizam, que são homens de Deus, mulheres de Deus, vai profetizar. E se você tiver com o seu coração fechado, se você tiver com a sua mente trancada, se você tiver entristecida, você não vai conseguir receber a palavra. Sabe por causa de quê? Você não vai lugar a Deus operar na sua vida. Eu estou te falando isso porque isso já aconteceu na minha vida. Eu já passei por esse tipo de debilidade, mas hoje nessa noite eu vim aqui pregar essa palavra, falar sobre essa ferida de Ana, porque Ana, do mesmo jeito que
gerada por Deus, foi mudada por Deus. Eu também, você, eu, e a cada dia Deus quer fazer isso em nossa vida. A nossa falta de atitude, a nossa falta de fé, a nossa falta de querer vencer as barreiras, muitas vezes tem sido maior do que nós queremos chegar, né, Deus? E quando eu começo a olhar para essa circunstância, eu olho para Ana e vejo Ana sentada neste lugar, e Deus com as mãos estendidas sobre este lugar, só falando assim: só depende de você, Ana. Só depende de você, Ana. Eu só quero uma atitude sua, Ana. Eu só quero que você se posicione, Ana. Que você abra o seu coração para mim e deixa que o resto eu vou fazer. Essa era a posição que Deus queria de Ana. Essa é o que Deus queria de Ana, que ela verdadeiramente abrisse o seu coração. Ana precisava tomar uma atitude. E a grande realidade é que nós temos ido em muitos lugares e visto muitos lugares e visto muitos homens e muitas mulheres de Deus que já profetizaram, que já foram usados por Deus, que já deram lugar a Deus, que sempre foi uma bênção na casa de Deus, e hoje estão sentados no banco, não querem mais orar por ninguém, não querem mais fazer a obra, não querem mais se lançar na obra, não querem mais pagar o preço pela obra. Isso é notório em muitos lugares. Quantos homens e quantas mulheres que eu vi aqui, que me ajudaram no Galpão quando eu me converti, oraram por mim, me ensinaram muita coisa, e hoje já não querem mais, sabe o que foram perseguidos, foram humilhados, foram pisados. Mas eu quero te dizer, essa ferida hoje, Deus vai passar o seu bálsamo nessa ferida, vai sarar ela nessa noite, e você vai se levantar e vai caminhar, porque a tua vitória está no seu caminhar, a tua vitória está em você prosseguir na presença de Deus. Olha, nessa noite eu quero te dizer, você precisa reconhecer o seu Deus e saber que quem te chamou foi o Senhor, quem te colocou nessa posição foi o Senhor. E se você olhar para o homem, Satanás vai te calar, Satanás vai te abafar, e você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe qual é o problema de tudo isso, velho? As pessoas nos conhecem, sabe como? Pelo que os outros falam. Você quer me conhecer? Toma o seu joelho e pergunta assim: Deus, quem é o Luciano? Fica mais fácil, mais bonito para você isso. Mas muitas vezes o irmão chega aqui e fala assim: aquele irmão fez isso, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez isso. Você acredita nele? Porque é mais fácil você acreditar em um desconhecido, ou acreditar numa pessoa que você acha que está falando verdade, do que você dobrar o seu joelho e falar assim: olha, quem é esse homem? Quem é esse homem que fala essas coisas? Quem é ele? Mostra para mim. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Há 21 anos atrás, eu andava com os irmãos fazendo visita, e tinha dois irmãos no meio desses irmãos que faziam visita. Virava, me mexia e falava mal do pastor. Virava, me mexia e falava mal do pastor. Um dia eu fui subir o monte, todo dia depois da escola dominical, o pastor Marcos subiu o monte. E um dia ele falou assim para mim: Luciano, eu era presidente da juventude na minha igreja, e o pastor lá me perseguia de tudo quanto é que é forma. Um dia eu cheguei em casa e falei assim: Deus, eu não vou mais dirigir nada, eu vou entregar todos esses cargos, eu não quero nada, eu fiz essa festividade, o senhor sabe como é que paguei o preço por ela, procuro fazer tudo direitinho para não dar motivo dele falar de mim, mas ele sempre pega alguma coisa para me perseguir. Por que esse homem faz comigo isso? Por que ele faz isso comigo? Eu quero saber por que esse homem faz isso, me mostra que é esse homem. E o pastor disse para mim: Luciano, um dia eu tive, naquele mesmo dia Deus me deu um sonho, e eu vi uma televisão muito grande, aquele homem sentado no sofá, ele colado na televisão, e aquela televisão está ligada, e Deus falava comigo assim: sabe por que ele tem te perseguido, Marcos? É porque ele está vazio espiritualmente, é por isso que ele tem te perseguido, Marcos. E eu andava com esses irmãos que viravam e mexiam e falavam mal do pastor, e comecei a orar
acontecendo. Eu vi um desses homens manifestado dentro da igreja. Deus me mostrou quem era ele. E como eu era uma pessoa nova convertida, eu tinha 1 ano de crente só, eu não entendia por que essas coisas aconteciam. Mas quando eu tive aquela visão, Deus abriu meu olho espiritual. Eu pude compreender que as coisas não é como o homem fala, que nós temos que aprender a buscar discernimento do Espírito Santo. Nós temos que conhecer através do que Deus fala com você, o que Deus fala comigo. As pessoas olham para o homem exterior e começam a detonar ele. Mas Deus não quer isso de mim nem de você. Deus quer que você conheça o lado espiritual. É por isso que só Deus tem poder para conhecer o homem. É por isso que só Deus tem para te conhecer. Eu posso chegar aqui e apontar para você e falar: você não presta, você é isso, você é aquilo. Mas Deus te conhece no profundo do teu coração. E Ele sabe o que você tem passado nos últimos dias. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus vai sarar essa ferida, porque é muito grande a tua caminhada, muito grande a tua obra, e você não pode parar, porque Deus é contigo. Você imagina você todo alegre para vir para a casa de Deus, precisando ser sarada por Deus. Você tem uma ferida, uma coisa que te entristece muito, e o inimigo da tua alma, ele sabe onde dói em você, ele sabe onde é a sua debilidade, ele sabe onde é a sua fraqueza, e ele sempre vem aonde é a sua fraqueza, aonde dói em você. Então o que acontece? Você saiu da tua casa para vir para a casa de Deus, de repente ele vem no meio do caminho, ó, te entristeceu. Tu vai chegar aqui e vai falar assim: poxa, louvor não cantou nada, pecador pior ainda, nada foi bom hoje na igreja, pastor não estava na igreja, nada aconteceu. Aleluia. Mas quem eu